câncer de próstata é um tumor comum em homens com mais de 50 anos. Atualmente existem no mundo diversas campanhas que buscam conscientizar os homens a respeito da necessidade de prevenção e diagnóstico do câncer de próstata. Portanto, a nossa equipe procurou um especialista ou um profissional de saúde para explicar melhor sobre como decorrem essas campanhas e quais os seus objetivos. Dr. Valério, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para juntos conversarmos em torno desta problemática. Saudações, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Bem, apresente-se para os nossos internautas, é mais ou menos isso que eu... Tá bem, obrigado. Eu sou Valério Chessembe, sou um médico de clínica geral. Pois. Portanto, hoje vamos falar do câncer da próstata. Para começar, gostava de entender o que é próstata. Bem, na verdade, a próstata é um órgão exclusivo do sexo masculino. Não é? Significa que são apenas os homens que têm a próstata. Próstata é um órgão que ajuda, que faz parte do sistema urinário, não é? Onde sai a urina, abaixo da bexiga, e também tem alguma ligação com a função reprodutora masculina. Portanto, é um órgão que está no meio entre duas estruturas, a parte do sistema urinário e a parte do sistema reprodutor masculino. E agora o que vem a ser câncer de próstata? Bem, na verdade, quando se fala de câncer, câncer é o quê? Câncer é uma proliferação ou uma reprodução anormal das células relacionadas à próstata. Na verdade, para além do câncer, existem outros fatores, existem outras entidades etiológicas, por exemplo, conhecida como hiperplasia benigna da próstata. Significa que é um aumento do volume da próstata que ocorre em função da idade. Relacionado primeiro a algumas alterações hormonais que ocorrem no próprio indivíduo de sexo masculino, assim como o próprio processo de envelhecimento normal de cada indivíduo. Este processo começa, em princípio, a partir dos 30 anos de idade. A partir dos 30 anos de idade, algumas alterações relacionadas com a própria próstata começam já a se modificar. E essas alterações vão acentuando-se à medida que o tempo passa. Até a 9ª década de vida, espera-se que, em princípio, 90% dos indivíduos de sexo masculino tenham uma próstata aumentada. A diferença que existe entre uma próstata aumentada, ou aquilo que chama de hiperplasia benigna da próstata, e o câncer da próstata, é que o câncer, para além só de aumentar, também começa já a se espalhar e ter efeitos mais sistêmicos. Começa já a afetar outros órgãos, como, por exemplo, começa a afetar o fígado, começa a afetar a bexiga, começa a afetar o pulmão, assim vai se espalhando por o resto do corpo. Portanto, essa é a grande diferença, de forma mais simples a se falar. Falou de um aspecto importante, que é o fator da idade. Sim. Então, para jovens ou indivíduos abaixo dos 30 anos, estão livres de contrair o câncer de próstata? Bem, o câncer são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é câncer da próstata, outra coisa é hiperplasia benigna da próstata. O câncer da próstata, na verdade, pode acontecer, é possível que se verifique em indivíduos com menos de 30 anos, mas o que mais se fala, ou o que mais predominante, é indivíduos que têm mais de 50 anos. Indivíduos com mais de 50 anos são indivíduos que, em princípio, os casos tendem a se registrar com maior frequência. Nada obsta que indivíduos com menos desta idade possam ter, dependendo de alguns fatores que, em princípio, poderei falar a posterior. Agora, quais os sintomas que podem indicar alteração no câncer da próstata? Bem, na verdade, existem duas situações principais quando falamos de câncer da próstata, assim como hiperplasia benigna da próstata. Primeiro, como eu disse, que é um órgão que desempenha tanto está no sistema urinário, assim como no sistema reprodutor, né? Faz um conduto. O que pode acontecer é, primeiro, alterações no próprio processo urinário. Por exemplo, começa a aumentar a frequência urinária. Se o indivíduo, por exemplo, urinava 2 a 3 vezes por dia, já a frequência começa a aumentar. O indivíduo começa a passar por um processo de dificuldade em esvaziar a bexiga. Quando a bexiga está cheia, em princípio, na mesma micção, o indivíduo poderia esvaziar.
quando já começa a ter aquele problema, o que acontece é que tem dificuldade de esvaziar. Urina a primeira vez, em poucos minutos volta a urinar. Em poucos minutos volta a urinar. Significa que a frequência começa a aumentar, associada à dificuldade em esvaziar a bexiga. Outra questão que está relacionada é que tem um gotejamento terminal. Gotejamento terminal é o indivíduo, depois de urinar, a urina começa a escapar na roupa interior. Nós chamamos de gotejamento terminal. Outra questão, na fase um pouco mais avançada, já o indivíduo pode começar a apresentar algo, urina com sangue, não é? Na fase já mais avançada. Para além disso, falando de forma específica ao câncer da próstata, pode estar relacionado aos fatores, por exemplo, sistêmicos, como, por exemplo, a questão de emagrecimento, né? Ok. A fraqueza, a perda de peso. Portanto, esses são os sinais que, em princípio, acompanham o dito câncer da próstata. Agora, doutor, vamos supor que um indivíduo tenha um histórico familiar de câncer de próstata. Será que esse indivíduo tem maior risco de contrair o câncer? Bem, na verdade, para além de... Sim, a história familiar pesa muito, não é? Okay. O indivíduo que tem uma história familiar de câncer da próstata, mas desde que seja uma família direta, não é? Por exemplo, pai, avós, são pessoas diretas. Primos, tem um pouco de relação sim, mas os mais principais são aqueles que têm uma relação genética direta. Tem essa possibilidade de poder desenvolver o câncer da próstata. Mas é assim, fora dessas componentes, é importante frisar o seguinte: na questão de câncer da próstata, por ter uma linhagem genética, o que mais se recomenda é fazer o diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce é o indivíduo fazer o rastreio. Okay. Ao nível do país, ao nível da província, infelizmente nós temos dados muito reduzidos, não porque não haja esses casos. É porque o processo de diagnóstico está muito fraco. Está fraco por dois fatores. Primeiro, porque não é tradição do homem fazer consultas médicas regulares. Não é tradição. Segundo fator é que nos lugares em que as pessoas poderiam fazer o tal diagnóstico, em princípio, ainda não há essa consciência de poder se fazer. A título de exemplo, só para o ano de 2020, nós conseguimos rastrear, mas com muito esforço, conseguimos rastrear a cerca de 160 pacientes com história de próstata aumentada. Agora, após o diagnóstico da próstata aumentada, tem passos seguintes para se confirmar se realmente é o cancro da próstata, se é uma hiperplasia benigna da próstata, se é um adenoma da próstata, por aí em diante. Mas o passo inicial é fazer o diagnóstico precoce, se tem a próstata aumentada ou não tem próstata aumentada. Esse diagnóstico, em princípio, é simples, do ponto de vista técnico, para saber se está aumentado ou não. É só o indivíduo ir a uma unidade sanitária, lá vai encontrar o pessoal, já estão preparados, faz um toque retal. Toque retal é introduzir o dedo a nível do canal anal exatamente para palpar a próstata. Se a próstata estiver aumentada, é um primeiro sinal de que deve passar para o passo seguinte, que é para se confirmar realmente do que se trata. E qual é que seria esse passo seguinte? O passo seguinte é, por exemplo, ao nível das unidades sanitárias, os centros de saúde, o que fazem? Eles fazem o toque retal. Okay. Enquanto a toque retal, faz toque retal, a próstata está aumentada. Deve referir. Deve referir a uma unidade com capacidade técnica um pouco mais robusta. Por exemplo, nos hospitais distritais. Hospitais distritais têm equipas, por exemplo, de cirurgiões ou técnico superior de cirurgia. Tem médicos. E eles também vão fazer o passo seguinte, que é, por exemplo, fazer a pesquisa de PSA. PSA é uma substância que é produzida a nível da próstata. Quanto mais estiver elevada, dá a tendência de que se pode ser ou não a próstata aumentada. Quer dizer, uma coisa é a próstata aumentada, outra coisa é, nós sabemos que é câncer. Passado este ponto, eles também podem referir para um hospital central, que é para fazer um diagnóstico definitivo. Existem alguns exames que são feitos para se confirmar. A pesquisa de hormonas, por exemplo,
exames de imagem, por exemplo, para no final concluir que se trata disso. Até a própria biópsia. A biópsia que é tirada de uma pequena porção dos tecidos da próstata, que é para poder analisar e se confirmar realmente do que se trata. Portanto, os passos, em princípio, são esses, de um centro de saúde, um hospital distrital, um hospital central, para nós. Para as outras províncias, por exemplo, que não tem um hospital central, para nos hospitais provinciais ao nível da província. Depois pode-se referir para um hospital central, que em princípio está só na província de Nampula, Zambésia, que Sofala e Maputo. Portanto, esses são os passos que devem ser seguidos. Mas o mais importante desse todo fator é nós pormos na consciência dos indivíduos do sexo masculino que é importante fazer o rastreio. Esse é o primeiro passo. Quando se detecta de forma antecipada, o tratamento é fácil. Quando se detecta na fase mais tardia, em princípio é muito complicado. E pode-se culminar com um processo, com um tratamento paliativo que se tem algum problema X resolver aquilo, mas o problema principal, quando está na fase avançada, já não se resolve. Infelizmente, o indivíduo só pode aguentar com as consequências das complicações do próprio cancro da próstata. Agora, doutor, gostava que falasse de uma forma particular, ou seja, queria saber como é que está a situação do câncer da próstata na província da Zambésia e quais os distritos que apresentam maior número de casos de câncer de próstata. Bem, na verdade é assim, ao nível da província da Zambésia, nós temos notificações de todos os distritos do câncer, quer dizer, da hiperplasia benigna da próstata. É melhor que nós usemos esse termo. Okay. Agora, em relação ao próprio diagnóstico definitivo, só se faz ao nível do Hospital Central de Quelimane, o diagnóstico definitivo. As províncias referem apenas, não é? Referem os casos. Agora, ao nível das províncias, ao nível dos distritos, os distritos de Mocuba, distritos de Quelimane, que coincide com o Hospital Central, o distrito de Milange, o distrito de Morumbala, são, em princípio, os distritos que referem, né, os casos num número um pouco mais elevado. Estou a dizer, por exemplo, consegue referir entre 8 a 10 casos por mês. Mas os outros distritos, em princípio, são distritos um pouco mais silenciosos. Nós acreditamos que existem várias razões que podem explicar isso, como, por exemplo, a fraca sensibilização da população para aderir a esses serviços. Né? Os serviços estão lá, mas o que falta é sensibilização. As pessoas ainda não estão bem sensibilizadas para poder fazer esse rastreio. Segundo ponto, ainda reina o tabu, não é? O tabu de que as pessoas só podem ir ao hospital quando estiver a sentir alguma coisa, não é? Quando não sente alguma coisa, ainda não vê a necessidade de ir, não é? É um tabu. O indivíduo, mesmo que não esteja a sentir nada, pode dirigir-se ao hospital, por exemplo, para fazer o rastreio da hipertensão arterial, para fazer testagem, por exemplo, de HIV, para fazer rastreio, por exemplo, da próstata, por aí em diante. Não precisa estar a sentir alguma coisa. Portanto, esses são alguns fatores que estão por detrás desta subnotificação de caso quer dizer, problemas da próstata. Agora, qual tem sido a intervenção do setor da saúde para desmistificar ou acabar com esses tabus e fazer com que as pessoas adiram a essas campanhas de rastreio? Sim. Bem, na verdade, o que a direção provincial nesse momento está a fazer, junto com os distritos, né, com apoio também do Conselho Executivo Provincial, é, primeiro, expandirmos a mensagem, né? Sensibilizando, por exemplo, trabalhando com os líderes comunitários, os líderes religiosos, não é? Trabalhar com todos aqueles agentes econômicos influentes dos distritos para que eles, nas suas reuniões, possam incutir à população a necessidade de fazer o rastreio da próstata, não é? Esse trabalho está-se a fazer. Também associado ao fator de que nas discussões ao nível das unidades sanitárias da necessidade de nós incentivarmos mais a população para poder aderir a esses serviços, assim como de trabalhar
também com os atores comunitários, para falar, por exemplo, dos agentes polivalentes elementares, que são uma peça-chave para a difusão da informação, porque são eles que estão diretamente a trabalhar com a população no local. Portanto, esses são esforços que estão sendo feitos. Acreditamos nós, com esses esforços, é possível que nos próximos dias os casos, aqueles que realmente têm, nós consigamos identificar, consigamos fazer o tratamento antepado, não é? E podemos evitar também complicações maiores relacionadas ao problema da próstata. Essas são as grandes mensagens-chave que estão a ocorrer ao nível dos distritos, com apoio, é preciso que se sublinhe, com apoio dos administradores dos distritos. Agora, para pacientes que são diagnosticados com câncer de próstata, chegam a apresentar sinais de recuperação? Bem, ou esta doença não tem cura? Bem, na verdade é assim. Quando o diagnóstico é feito de forma antecipada, existe tratamento, não é? Em função da situação, pode-se chegar até um tratamento cirúrgico. Faz tratamento cirúrgico, que é excisão, excisão é corte, não é? Okay. Aquela parte, e o indivíduo fica a viver normalmente como qualquer um. Agora, o problema surge quando já se detecta na fase mais avançada. A fase mais avançada é aquela fase em que, em princípio, as células tumorais já se espalharam para toda a parte do corpo. Aí já o tratamento tem sido já um pouco difícil. Okay. O que se faz é um tratamento paliativo. O tratamento paliativo é um tratamento sintomático e, ao mesmo tempo, é um tratamento só para tentar melhorar a qualidade de vida do paciente. Porque esses pacientes têm o que nesse momento? Nesse momento, é um indivíduo, por exemplo, que não consegue reter a urina ou tem dificuldade constante. A bexiga está sempre cheia, mas não consegue esvaziar. Ou não consegue controlar o processo de micção, está a urinar em todo momento, acompanhado com saída, às vezes, de sangue, que também pode levar ao indivíduo a uma situação de anemia, não é? Okay. O indivíduo, em princípio, a cada vez mais que o tempo passa, está a emagrecer, mesmo com a alimentação que tiver, não é? Portanto, o que se faz é um tratamento paliativo, dá-se isso, dá-se aquilo, se está com dores frequentes, dá-se medicamento para aliviar a dor, mas assim, curativo como tal, na fase mais avançada, não há. Não há, não só na Zambésia, não só em Moçambique, assim como para o resto do mundo, infelizmente. Existe alguma forma de prevenir-se do câncer da próstata? Bem, na verdade, sim. Para a questão de prevenção como tal, é por isso que eu estava a frisar bem no início, né, que existem situações. Temos aquilo que se chama de hiperplasia benigna da próstata, tem adenoma da próstata, tem o cancro da próstata, tem aquilo que chamamos de prostatite, né? Tudo isso, na primeira consulta que o indivíduo faz, parece que o quadro tem sido quase idêntico, okay, não é? A diferenciação dessas componentes já é feita no nível um pouco mais avançado. Mas eu acredito que a entrevista está mesmo relacionada ao cancro. Não é? Então, vou me focar no câncer. O câncer da próstata, em princípio, tem uma relação genética, né? E tudo aquilo que tem relação genética, em princípio, só existem alguns fatores que podem atrasar o processo de surgimento do cancro. Não exatamente prevenção, por exemplo, para não ter como tal, não existe. Tudo aquilo que é genético. Porque, em princípio, todas as alterações genéticas, nós não temos como nos prevenir, não é? Okay. Mas temos como reduzir o seu impacto ou atrasar o surgimento disso, não é? Por exemplo, recomenda-se que as pessoas adotem tudo aquilo que é bom estilo de vida, não é? Bom estilo de vida é o indivíduo, por exemplo, hidratar-se normalmente, consumo de água, evitar o consumo, por exemplo, de álcool excessivo. Hoje em dia, quando se fala de álcool, diz-se que o indivíduo de sexo masculino não pode consumir mais de 2 copos por dia. Okay. Não é? Porque o álcool tem algumas substâncias que também aumentam, nós chamamos de os radicais livres, né? Que é aqueles que aumentam a possibilidade
de haver um estresse das células. Tem também outro fator que é o tabaco, não é? O tabaco também é nocivo, também agrava os fatores dessa natureza, assim como tudo aquilo que tem a ver com a redução do nível de imunidade do indivíduo. Diabetes, por exemplo, hipertensão arterial, HIV e o consumo de medicamentos, por exemplo, nós chamamos de corticoides, não é? São medicamentos que, em princípio, reduzem o processo de imunidade. A própria malnutrição, não é? São fatores que também estão relacionados. Portanto, fazendo isto, nós podemos reduzir o impacto, podemos atrasar o processo de surgimento. Associado ao fator que eu disse anteriormente, que é apostar no diagnóstico precoce. Okay. É diagnosticado precocemente, aí resolve-se na hora. Agora, o tempo já nos é escasso. Em forma de últimas considerações, qual é o apelo que deixa para as pessoas que se encontram nessa situação, que foram diagnosticadas com câncer de próstata? Bem, primeiro, podemos pensar numa situação em que o indivíduo ainda não foi diagnosticado, né? A partir dos 30 anos, recomenda-se que todo indivíduo de sexo masculino visite, tenha uma consulta, faça o rastreio de problemas da próstata, não é? Agora, mas para que isso aconteça, é importante que todos os indivíduos reconheçam essa necessidade. A necessidade de aproximar, eu compreendo que é um processo um pouco mais constrangedor, chegar lá, ter que ter a roupa, alguém fazer um toque retal, é constrangedor, mas vale a pena correr o risco, porque se chegarmos ao hospital um pouco mais tarde, nós poderemos estar numa situação em que já não se pode fazer grandes coisas para mudar o cenário. Portanto, o que nós recomendamos é que deve aderir aos serviços de saúde, deve aproximar para fazer o rastreio de problemas da próstata e, se tiver, seja encaminhado para os níveis subsequentes para ver se pode resolver a situação. Esse é o apelo que eu deixo nesse momento. Muito obrigada, assim foi a entrevista de hoje. Mais uma vez eu quero agradecer ao Dr. Valério por nos conceder o seu tempo para junto conversarmos em torno dessa problemática que afeta os homens com a idade acima de 50 anos. Agradecer também para você que converteu os seus megas para acompanhar o nosso programa. E por fim, agradecer ao Hotel Paradise por nos conceder seu espaço para a transmissão do nosso programa. Nós terminamos por aqui. Eu e a minha equipe nos despedimos com promessas de voltar numa próxima oportunidade.